Boa tarde, meus queridos alunos, e vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre conjuntos. Noções básicas. O que é um conjunto? Minha galerinha, conjuntos é uma coleção, um agrupamento. Exemplo, conjunto das vogais. Vocês sabem que as vogais são A, E, I, O, U. Devemos dar um nome para o conjunto das vogais, podemos chamar de conjunto V de vogais. Outro exemplo, conjunto dos números naturais pares. Conjunto dos números naturais pares, começando do 0, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Vamos chamar esse conjunto de P. Podemos observar aqui que existe uma diferença entre esses dois conjuntos. O primeiro conjunto, o conjunto V, que é o conjunto das vogais, é um conjunto finito, que eu posso contar todos, enumerar todos os seus elementos. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 elementos. Já o segundo conjunto, o conjunto P, que é o conjunto dos naturais pares, é um conjunto infinito, pois eu não posso contar todos os seus elementos. E o conjunto infinito ele é representado por reticências. Representação de um conjunto. Na matemática, nós podemos representar um conjunto de 3 maneiras. Por exemplo, dado o conjunto A, representado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9, podemos representar ele através da enumeração, enumerando. Na enumeração, a gente coloca o nome do conjunto, nesse caso aqui, conjunto A igual a, e é representado por chaves. Abre chaves, dentro das chaves nós iremos colocar os elementos que fazem parte do conjunto A. 1, 3, 5, 7, 9. Lembrando que cada um desses elementos é separado por vírgula ou ponto e vírgula, mas nesse caso aqui separamos por vírgulas. Pronto, essa é a representação enumerando. Segunda representação, propriedade própria. Nós podemos representar um conjunto por uma propriedade própria desse conjunto. Observando esse conjunto A aqui, nós podemos ver que todos os elementos aqui do conjunto A são números ímpares. E nesse caso, ímpares menores que 10. Então, a propriedade própria desse conjunto, eu posso dizer que A são números naturais ímpares menores que 10. Por exemplo, essa é a propriedade própria desse conjunto. A são números naturais e ímpares menores que 10. E a terceira representação é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn nada mais é do que um círculo, onde dentro desse círculo nós iremos colocar todos os elementos desse conjunto. O nome desse conjunto é A e os elementos que fazem parte desse conjunto é 1, 3, 5, 7 e 9. Está aí as 3 representações matemáticas para um conjunto, através da enumeração de elementos, onde os elementos ficam entre chaves, através de uma propriedade própria dos elementos desse conjunto, que nesse caso são números naturais ímpares menores que 10, ou através do diagrama de Venn, que é colocar os elementos dentro de um círculo. Relação de pertinência. Relação de pertinência
pessoal, nada mais é do que dizer se pertence, esse símbolo aqui, esse Ezinho aqui é o símbolo de pertence. E esse E aqui com tracinho cortando significa não pertence. Dado aqui o conjunto A, nós podemos trabalhar a relação de pertinência nele. O conjunto é formado pelos elementos 1, 3, 7, 5 e 9. Podemos dizer que 1 pertence a. O número 1 pertence a A. Veja que o número 1 faz parte do conjunto A. Eu posso dizer que 2 não pertence a. 2 não pertence ao conjunto A. Também posso dizer que 3 pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro, 3 está dentro do conjunto A. Eu posso dizer que 10 não pertence a A. Isso é verdadeiro, 10 não faz parte do conjunto A. Então, pessoal, relação de pertinência nada mais é do que dizer se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Vamos para um exercício resolvido. Esse exercício resolvido, pessoal, tem no livro didático de vocês, na página 35. Mas vamos resolver aqui nessa videoaula. Diz o seguinte: escrever uma propriedade que defina cada conjunto. O conjunto A, nós temos L igual a AR. Esse conjunto está representado aqui através da enumeração. E nós temos que escrever uma propriedade para esse conjunto. Pessoal, a propriedade você é quem vai dizer. Por exemplo, você pode dizer que L são letras do alfabeto. L também, L na verdade é o nome do conjunto. L também pode ser letras da palavra A. Coloquei aqui duas propriedades para esse conjunto, pessoal, mas existem infinitas propriedades. Eu coloquei aqui duas. Coloquei a primeira, L, são letras do alfabeto, e L, letras da palavra A, letras que formam a palavra A. Enfim, pessoal, nessa parte de escrever uma propriedade que define os elementos do conjunto, você pode colocar inúmeras propriedades. Você vai escolher uma que dá certo, que se encaixa com os elementos que estão dentro do conjunto. Um outro conjunto aqui, o conjunto M, que é igual a 0, 10, 20, 30, 40. E vai até o infinito. Veja que esse conjunto ele tem reticências. É um conjunto de infinitos elementos. Uma propriedade que se encaixa para esse conjunto, eu posso dizer que M são todos os números naturais múltiplos de 10. Veja, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim vai, são todos números múltiplos de 10. Então, a propriedade para esse conjunto é M, dois pontinhos, são números naturais múltiplos de 10. E aqui está a propriedade para esse conjunto. Conjunto M são números naturais múltiplos de 10. Isso aqui, pessoal, é a forma de representar um conjunto através de uma propriedade. Escrever uma propriedade comum aos elementos de cada conjunto. Um outro exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo aqui diz o seguinte: considere os conjuntos. Nós temos aqui o conjunto A, conjunto dos números pares.
E temos o conjunto B, conjunto dos números naturais múltiplos de 2. Veja, pessoal, que esses conjuntos aqui, eles estão representados por uma propriedade. O que é para a gente fazer aqui? Classifique em verdadeiro ou falso. Letra A, 0 pertence a A. Lembra o símbolo de pertinência? 3 pertence a A. Pessoal, nesse caso aqui, para a gente dizer se pertence ou não pertence, eu acho interessante colocarmos os elementos de cada conjunto aqui, para a gente indicar se pertence ou não pertence. Por exemplo, o conjunto A, conjunto dos números pares. Quem é o conjunto A? Vamos representar aqui, pessoal, por enumeração, usando chaves, números pares. Vamos considerar os naturais. 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. E o conjunto B, conjunto dos números naturais múltiplos de 2. Naturais múltiplos de 2, B vai ser múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8 e vai, assim vai. Epa! Os conjuntos são iguais. São sim, pessoal. Veja que os números pares aqui, que no caso eu considerei os naturais, porque eu esqueci de colocar a palavrinha naturais, são 0, 2, 4, 6, 8 e todo número par, consequentemente, é múltiplo de 2. Mas não tem problema. E assim agora nós vamos identificar aqui se é verdadeiro ou F cada sentença aqui. 0 pertence ao conjunto A? Verdadeiro. 0 faz parte do conjunto A. 3 pertence a A? Vamos lá. 3 não pertence a A. F. 5 não pertence a B? Vamos verificar. 5 não pertence? Realmente não pertence a B. 5 não faz parte. Verdadeiro. 0 pertence a B? Verdadeiro. 0 não pertence a B? Falso, pessoal. Veja que se eu disse lá em cima, na sentença anterior, que 0 pertence a B, lógico que a segunda aqui, 0 não pertence a B, será falso. E 10 pertence a A? Vamos observar aqui, conjunto A. Não tem o número 10. Aqui não está descrito o número 10. Porém, se a gente continuar os nossos números pares aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, próximo será o 10. Então, é verdadeiro que 10 pertence a A. Pronto, pessoal. E aqui nós concluímos mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vimos apenas algumas noções básicas de conjunto para introduzir esse novo conteúdo. É um conteúdo gostoso para estudar. Não é difícil, mas eu espero que qualquer dúvida que vocês possam ter, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Meu número está sempre disponível para vocês pelo próprio Google Classroom, mas eu prefiro pelo WhatsApp porque eu acho mais prático. Eu só quero, meus alunos, meus queridos alunos, que vocês entendam o conteúdo e que, se tiver dúvidas, por favor, tire, me pergunte, não fique com elas não, tá?